Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, o Wendel Santos. Gente, ele é astrólogo e hipnoterapeuta. Boa noite. Tudo Boa bem, noite. Wendel? Seja Tudo e muito você? bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo mesmo. E eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Como que você trabalha, como é que você alcança, como é que você muda a vida das pessoas como terapeuta. E eu quero começar com uma pergunta: como você iniciou na área terapêutica? Bom, o início mesmo foi através de uma experiência com a minha mãe, né? Minha Uhum. mãe, ela tinha uma depressão muito complicada, entrava até questões espirituais, e ela se batia, se jogava, puxava os cabelos, né? E o que acontece? Eu já tinha ido padre, pastor, tinha ido tudo quanto é médico, né? Uhum. Vários tipos de psiquiatra e tal, e nunca teve resultado nenhum. E o que aconteceu? Aí um amigo meu, tanto é que era da igreja até mesmo, falou sobre uma terapeuta, que ela fazia florais, né, fazia auriculoterapia, fazia cromoterapia, e levou minha mãe pra ter essas consultas com ela. E foi algo de tirar com a mão, né, porque as crises que ela tinha, a gente tinha que ficar em cima dela, segurando os braços dela. Às vezes a noite inteira a gente quase não dormia mais, porque era a noite inteira, chegava a noite, parecia que dava meia-noite, ela entrava nas crises dela, né? E Ela tinha foi algum diagnóstico médico? depressão, segundo Uhum. os médicos. Porém, né, até coisas espirituais, porque é tudo uma questão de frequência também, né? Sim. Na frequência que ela tava e tal, era uma coisa terrível. E as crises pararam. A partir do momento que ela começou a fazer, primeira sessão, ela já tinha dado boa melhorada, segunda sessão, muito mais ainda, né? E por aí foi. Aí eu decidi ir atrás do que tinha por trás daquilo, né? Não só através da auriculoterapia, da cromo, né? É, e dos florais também, Uhum. que foram os auxiliares. Aí eu comecei a ir atrás dessa questão, o que existia por trás, porque não era só aquilo, né? Não era só a questão da cor, não era só a questão, mas tinha alguma coisa. Uhum. E aí que eu fui aprendendo sobre as frequências, né? Me formei em massoterapia, foi minha primeira formação, depois me formei em terapias orientais. Aí, a minha entrada daí no caso, né? Eu já era terapeuta e tudo mais, mas terapeuta corporal. Uhum. E após isso, a minha vida estava virada, né? De pernas para o ar, e aí fui conhecer a hipnoterapia como uma psicóloga. Quando eu procurei em Sorocaba, só haviam 3 hipnoterapeutas, essa psicóloga e mais 2 pessoas, né? E aí eu fui, passei por essas sessões, e as sessões foram me transformando, né? Foram 4 sessões que eu tinha passado na época, e eu senti um grande salto nessas 4 sessões, tanto é que em uma delas, o estado de transe foi tão forte que eu saí do consultório sorrindo e eu não conseguia parar de sorrir. E aí eu saí na rua e eu ficava pensando, meu Deus, o povo vai achar que eu sou um babaca, né? Porque eu não conseguia tirar o sorriso do rosto, de tão forte que tava aquela sensação boa. E eu fui indo pra casa, eu lembro que eu subi a Barão de Tatuí ali ainda, fui e daí eu comecei a parar de olhar para as pessoas, porque eu não conseguia mudar o rosto, assim. E daí eu fiquei meio andando com a mão no rosto, e eu vi que aquele estado de transe gerou alguma coisa interna. Sim. E eu já era fascinado pela psique humana, né? Eu fiquei muito tempo dentro da Igreja Católica, onde eu não tive todas as respostas que eu busquei. E a partir do momento que eu entrei na física quântica, estudar física quântica, entender frequências, fui para hipnose, fui para medicina chinesa, sou formado em acupuntura também. E tudo isso foi me respondendo, né? Todas as respostas possíveis começaram a aparecer na minha vida. Eu comecei a entender tudo o que eu estava passando, Sim. as crises da minha mãe, as minhas próprias crises existenciais. Eu também cheguei a situações de depressão muito profundas. Tanto teve uma época que eu fiquei 11 dias sem comer, sem beber, eu só ficava no meu colchão. Eu lembro dos meus pais chorando em cima de mim porque não sabiam o que fazer, né? Eles soluçavam de chorar em cima de mim. Ela falava, levanta esse colchão, você tá parecendo um cadáver nesse colchão, né? Ela falava assim.
E eles choravam copiosamente, mas eu tava tão anestesiado da vida que, assim, pra mim eu só queria acabar. E eu virava até pra Deus na época e falava assim, eu não quero ir pra céu, não quero ir pra inferno, eu quero acabar. Eu só quero acabar. É um estado bem E forte de depressão, né? sim, e aí eu vivi a depressão, na verdade, desde a minha adolescência, né? Eu vivi várias fases depressivas. Uhum. E eu queria compreender isso. Por que que certas pessoas alcançavam, né, seus desejos? Por que que outras pessoas não saíam daquele limbo que eu vivia num limbo, né? E era infeliz na vida amorosa, era infeliz na vida financeira, na parte das amizades. Hoje eu tenho amizades maravilhosas, né? Sim. Mas na época, assim, era aquela coisa, né? Puxadas tapetes, esfaqueado, né? Constantemente por pessoas. E foram fases que me levaram a um precipício tremendo, né? Eu não tinha coragem de me matar. Assim, na verdade, eu não tinha vontade de me matar, mas eu tinha essa vontade de acabar, de simplesmente desaparecer da face da terra, acabar. Nunca pensei em atentar contra a minha vida. Isso não. Mas a depressão era horrível. Assim, tudo que eu passei foi muito horrível, muito fundo do poço mesmo. E a partir do momento que eu tive esse contato com as terapias holísticas, né? A começar da minha mãe, depois por massoterapia, depois por terapias orientais, a hipnose, aí depois logo veio a acupuntura, junto com a acupuntura já veio cabala, astrologia, numerologia. Eita Deus, o homem para estudar, gente do Então, céu. mas assim, só que eu tenho TDAH. Uhum. Só que aconteceu certas situações nessa época, né, que eu sou uma pessoa muito cética. E diversas coisas que aconteceram comigo até hoje eu questiono, né, porque foram coisas muito loucas, assim. O que chamam, né, contatos até extraterrestres, foram coisas que eu tive porque eu também, devido a todas essas situações que eu vivi, o que acontece? Quando você tem uma tristeza profunda que você não terapeutiza, seus pulmões começam a ser afetados. E eu fui afetado por uma pneumonia que virou uma broncopneumonia que quase me levou à morte. Tanto é que os médicos chegavam para os meus pais, chegaram 4 vezes para os meus pais e falaram: seu filho vai sair daqui só em óbito. Não tem mais o que fazer. Porque Nossa. não corresponde mais remédio nenhum e tal. E foi uma fase de muita tristeza, realmente, que foi sendo guardado, só que o que acontece? Toda emoção que não é terapeutizada, Uhum. ela vai cristalizando. E ela vai somatizando e ela materializa. Sim. E o nosso corpo vai perecendo e eu estava nesse estado. Então, quer dizer, para um pulmão chegar no estado que o meu chegou, eu fui pro mais profundo da tristeza possível. Para médicos chegarem e falarem para minha mãe: seu filho não vai sair daqui com vida. E eles repetiam. 4 vezes foi repetido isso. Né? Tive a experiência de quase morte, tive várias vivências. Eu lembro desde o momento que eu saí do meu corpo, né? Fiquei 11 dias em coma. Eu lembro desde o momento que eu saí do meu corpo, todas as experiências que eu tive fora do corpo, até a volta, né? Que foi até uma fase muito louca que eu lembro que a experiência que eu estava tendo começou a projetar no próprio quarto que eu estava. Porque o que aconteceu? Teve um momento que eu tive uma experiência que, como eu falei, sou muito cético. Se é anjo, se não é um anjo, não sei. Eu sei que eu tive uma experiência também. Que foi assim, no momento eu lembro que eu estava tendo uma das paradas respiratórias. E como eu estava no estado alterado de consciência, estava na EQM, né, experiência de quase morte, eu lembro o momento do meu pulmão parando, tendo essa parada respiratória, e eu via, era como se a minha visão fosse de uma forma microscópica, e eu começava a ver, tipo, o gás carbônico, né, saindo, e o oxigênio entrando, só que daí eu começava a ver que o oxigênio quase não entrava, né, tipo, começou aquela respiração muito fraca, Você né, foi sentindo a vida brigando com a morte ali, né? exatamente, aí eu comecei a ter essa parada respiratória. E nessa parada respiratória, vinha uma voz que começava a conversar comigo. E falava assim: imagina você respirando. Agora imagine um pulmão, observe um pulmão. Olhe para esse pulmão. Agora imagine esse pulmão respirando. Né? E a voz falava assim, dessa forma, para mim. Sim. Imagina essa voz.
imagina essa voz, imagine esse pulmão respirando, né? Sim. E ele falava, agora imite esse pulmão. Observe, né? Me fez visualizar respirando, né? Soltando o ar, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Só que aquilo de uma forma, vamos dizer assim, mental, imaginatória e tudo mais. Sim. E aí ele falava, agora repita isso com o seu corpo. Vai trazendo isso pro seu corpo. Né? E eu lembro que esse pulmão é como se ele viesse, esse pulmão que eu imaginei é como se ele começasse a vir pro meu pulmão, né? Nessa experiência de quase morte. A hora que ele entrou em mim foi a hora que eu consegui puxar o ar com mais força, porque assim, os médicos falavam que eu não tinha 1 centímetro para respirar, porque meu pulmão era pura infecção, né? Meu pulmão estava todo tomado pela infecção. E essa voz falava dessa forma e eu tive essa experiência, foi o momento que eu voltei, né? E aí começou um coro. É muito difícil falar porque a sensação, a experiência, a emoção, né, que aquela experiência me fez sentir é indescritível, é indescritível. E Dá pra ver a emoção nos seus olhos, é muito, muito, muito legal, muito louco, gente. então, e nisso eu lembro que daí cantava, era um coro que parecia coro de anjo. Uhum. E esse coro de anjo, eu não consigo reproduzir, tá na minha cabeça até hoje, mas não consigo trazer pra cá. Sim. O que era aquele coro, aquelas palavras e tal, né? E nisso essa voz que já tinha falado comigo para imaginar o pulmão e tudo mais, ela falava, agora canta, canta junto, repete, repete. Ela ia me conduzindo e eu começava a repetir, né? Esse canto, que eu não consigo expressar aqui como que era esse canto, era como se fosse um mantra, mas é como se fosse uma frase pronta, né? E eu ia repetindo, repetindo. E aí, eu tava nesse estado alterado de consciência, mas assim, eu sabia todos que estavam ali comigo no quarto. E tinha uma mulher com a cara fechada bem em frente à minha cama, né? Minha cama tava aqui, ela tava na cama de frente. E ela com aquela cara fechada e tal. E essa voz falava, agora peça para que todos também comecem a cantar juntos. Assim, no astral, isso é uma experiência astral, tava fora do Sim. corpo, mas assim, é como se eu Sim. visse essa conexão do físico com o que estava acontecendo ali comigo naquela experiência. E eu começava a chamar os outros, e principalmente essa mulher que estava de frente, deitada, e eu falava para as pessoas, cantem dessa forma, olha, escuta e repita, e vá cantando. Essa mulher estava no campo físico. Sim, sim. Certo. Só que assim, no astral também, eu via eles no campo astral também, entendeu? Nossa, que legal. Então, assim, o que aconteceu? Eu ia falando pra eles e a maioria deles começaram a cantar junto. A maioria deles. Daí tinha essa mulher emburrada, com aquela cara feia, né? Desde a hora que ela chegou, ela tinha aquela cara feia, né? Tipo aquela pessoa que já tem aquele semblante de pessoa ranzinza mesmo, né? E eu virei, e daí a voz falava, insista pra ela cantar. Insista pra ela cantar. E eu falava, minha senhora, canta com a gente, por favor, canta com a gente. E aí ela fez uma cara assim. E ela começou a cantar, mas com uma cara snob, assim, sabe? Tipo, meio... De saco cheio. E ela foi cantando meio assim e tal. E aí, né, no fim das contas, ela cantou e todo mundo do quarto tava cantando, né? Nessa experiência. Aconteceu no nível físico? Gente, é uma experiência astral, tá? Era uma experiência fora do corpo. E nisso ela começou a cantar, e daí eu senti aquele coro ficando cada vez mais imenso, e aquilo vibrava no corpo, parecia que vibrava no meu pulmão, aquele canto, né? E aí eu começava a cantar cada vez mais forte, cada vez mais, né, com energia, e beleza, daí chegou no momento que eu voltei pro corpo, daí eu acredito que isso foi de madrugada que foi acontecendo, porque daí eu voltei pro corpo de manhã, e o que acontece? Essas pessoas do quarto, quase todas as pessoas tiveram alta. Elas foram tendo alta. Assim, ali era UTI, entendeu? Onde tava era UTI. Era tudo emergencial. E todas as pessoas que estavam ao meu redor ali naquele quarto foram saindo. Só que eu comecei a ficar pé da vida, né? Porque todo mundo saindo e eu lá. Só que o meu estado acho que era o pior de lá, né? Então não tinha como sair de uma hora pra outra também. Né? Só que assim, daí eu via... daí entrava lá. A senhora tá de alta. O senhor tá de alta.
ô moço, você tá de alta. E só fui escutando e eu lá, ficando pra trás. Comecei a ficar pé da vida e eu falava, né, com todas essas vozes que estavam falando comigo e tudo mais, eu falava, tá, todo mundo indo embora, mas e eu? E eu? E eu comecei a ficar muito louco, de raiva, né, de estar ali, só eu tá ficando, porque daí eu fui vendo todo mundo saindo, e foi assim, muito rápido mesmo, tipo, as pessoas iam tendo alta, iam saindo da UTI, né, daí depois foram entrando outras pessoas pra UTI e tal, mas foi uma experiência que eu fiquei muito louco, né? Mais louco de raiva mesmo. E tá só eu pra trás, todo mundo foi. É como se eu estivesse movimentando tudo aquilo, Sim. mas eu fiquei, né? Sim. Fui o canal, mas, né, que é todo um processo também. Aham. E então, essa foi uma das experiências, né, dentro desse contexto. E aí você vai entendendo que há algumas coisas além, né? E uma das experiências também, porque o que acontece? Segundo a medicina chinesa, os nossos rins, eles são como se fossem a vela da nossa vida. Se a energia dos rins acabar, acabou. Não tem o que fazer. Né? É como se fosse... tem uma coisa que o Dr. Larry Ribeiro fala, eu não vou lembrar agora. É um nome, é como se fosse um elástico da nossa vida que ele vai esticando, 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 até que chega um momento que ele rompe. Mais ou menos, né? Telômero, né? Telômero. Então é como se fosse também o nosso rim, né? E uma das coisas que me foi falado durante esse processo é que a minha energia vital, a minha energia dos rins, ela tinha se findado. Não tinha mais como eu continuar vivo, né? E assim, num dos momentos, uma das experiências que aconteceu também foi de um ser de 3 metros de altura, que eu lembro um médico, né? Tinha um médico, ele veio, ele tocou no meu braço. Quando ele tocou no meu braço, só que aí campo astral, tá? Isso é experiência de quase morte. Sim. Ele lá tocou no meu braço e começou a fazer uma cirurgia espiritual. Só que no que ele segurava meu braço, eu comecei a ter... A cabeça girava, só que assim, era um giro numa velocidade muito grande. E parecia que todos os meus chakras, eles estavam entrando naquela... né? Aqui, né? Todos os chakras começaram a entrar naquela velocidade, né? E teve uma coisa que pós a experiência de quase morte, depois, porque muita coisa eu acredito que não era mostrado pra mim porque eu não ia acreditar, eu já era cético, eu já achava que toda aquela experiência era muito louca, eu tava achando que eu tava pirando mesmo, com tudo aquilo que tava acontecendo. E depois, passando o coma, nas lembranças, quando eu entrava em meditação, que começava a vir as lembranças e começavam as explicações, no momento que o médico tinha tocado meu braço, tinha um ser de 3 metros de altura, que ele estava na direção dos meus rins, com as duas mãos assim, né? E das mãos dele começava a cair uma luz, que ia diretamente pro meu rim. E nisso, quando eu entrei nesse estado de meditação, que veio essa lembrança que eu não lembrava desse ser de 3 metros de altura. Só que eu voltei na cena e na meditação acrescentou aquela imagem que com certeza eu não ia acreditar se eu tivesse visto na experiência de quase morte. Eu voltei naquela cena e vi esse... Você relembrou. Só que daí eu vi esse ser derramando luz. Só que como eu já tinha um conhecimento de medicina chinesa na época, eu falava com essa voz que falava comigo, né? Eu falava, não é o que eu tô pensando. E ela falava, a sua energia vital já tinha se findado. Daí vem tudo aquilo que os médicos falavam, né? Seu filho só vai sair daqui em óbito, ele já não corresponde, o corpo dele tá perecendo, né? E tal. E é como se a minha energia dos rins tivesse findado. Por quê? Porque a energia dos rins é muito desgaste. Aí a gente teria que entrar no Tantra pra daí abrir um outro leque aqui. Mas o que acontece? Eu desgastei toda a minha energia vital. E eu sei em que eu desgastei, como eu desgastei, né, e tal. Porque eu sempre fui muito intenso. Então vivi sempre a vida muito profundamente, as coisas, né. E daí eu perguntei pra voz, né, voltando na meditação. Falei, não é isso, né? E ela falou, sim, é exatamente isso. Sua energia vital já tinha se findado, praticamente. E você teve uma segunda chance. Nossa, que lindo. E aí que eu comecei a entender.
existe coisas lá, para mim é difícil acreditar, muito difícil, até hoje é difícil acreditar. Mas as experiências me mostraram muitas coisas, né? E esses seres de 3 metros, eles não tinham rosto, era um rosto comprido, sem rosto. Era um rosto comprido sem rosto, né? Mas é assim, era uma cabeça comprida, mas não havia face. Uhum. Eles eram longilíneos, né? Com uma aura violeta. E o que acontece? Aí, como eu achei que eu tava ficando louco, né, e aí eu me formei em hipnoterapia, um pouco antes de eu entrar em coma, eu tinha me formado em hipnoterapia. Sim. E aí uma criança me levaram, uma criança paranormal que me levaram no consultório, foi uma cliente minha, que ela falou, olha, vamos levar lá pro Andrew, o Andrew tem muita experiência nisso, porque ele já... experiência, eu nem sabia, né, que eu ia encontrar uma menina paranormal na minha frente, né, e essa menina, ela tava dando muitos problemas, por quê? Porque ela falava tudo, ela via você, ó, e ela via algum espírito do seu lado, ela começava a descrever e dar recado, um monte de coisa assim. E a mãe dela tava perdendo muitos clientes no salão, porque a mãe dela era uma cabeleireira. E ela tava perdendo clientes no salão porque as pessoas começavam a ficar com medo da menina. Sim. Por causa das coisas que a menina falava. Uhum. E os médicos, né, levando para um lado de esquizofrenia, apesar, né, na parte infantil é um pouco complicado, né, fazer um diagnóstico desses. Mas a menina, ela foi a minha cliente, foi a mãe dela e foi a menininha. E daí, tipo, a mãe dela tava assim, como se fosse a mãe dela, eu conversando com a mãe e ela com a menininha lá na poltrona de hipnose. Sim. Que eu tinha. E aí, beleza, eu conversando com a mãe e tal, e nisso que eu tava conversando com a mãe, eu percebi a minha cliente perguntando, e com ele, você vê alguma coisa? E toda vez que eu ia atender, eu sentia esses de 3 metros de altura, um à direita e um à esquerda. Né? E assim, mas nunca falei nada pra ninguém. Eu achava que eu tava biruleibes, né? E aí, quando eu ouvi minha cliente falando pra ela isso, né? Com ele você vê alguma coisa? A menininha fez assim. A hora que ela fez isso, eu falei, eu não acredito que ela tá vendo eles. Uhum. E realmente, a menina começou a descrever os seres que eu vi. Daí eu falei, se tô ficando louco, tem mais alguém ficando louco comigo, né? A menininha tá maluca assim também. Porque a né? gente acha que é só aqui, né? A gente acredita que é só aqui, só existe isso que a gente está vendo, né? A gente muitas vezes não tem noção do que há por trás, né? Eu tive grandes experiências, então para mim, assim, é super natural tudo isso que você tá falando, porque eu vivi muitas coisas doidas também. Mas Sim. vambora. Então, e aí, nisso, o que acontece? Tanto é assim, entrando na questão da hipnose. Como eu tive experiências com hipnose e a hipnose me levou bons resultados, eu falei, é isso que eu quero gerar para as pessoas. Né? Só que me formei e todo o conhecimento que eu tinha, desde física quântica, medicina chinesa, chakras, estrutura de caráter, estrutura da psique, segundo Jung. São tudo coisas fascinantes Sim. por si, né? Então, e assim, me formei, né, em hipnose terapêutica, hipnose master, hipnose de rua, tudo quanto é tipo de hipnose. Né? Eu fui me formando porque eu queria me aprofundar naquilo e tal, porém eu não conseguia atuar como um hipnoterapeuta normal, porque parecia que se eu atuasse com uma terapia ericksoniana, que é fantástica, maravilhosa, dá resultados, sim, né? Mas para mim parecia que ficava faltando alguma coisa. E aí eu comecei a desenvolver, né, de uma forma metafórica, através do sugestionamento e tudo mais, para começar a mexer com os 7 centros de energia da pessoa, os chakras, né, com os 7 corpos das pessoas, Sim. com a estrutura da psique e a estrutura do caráter. Daí eu comecei a desenvolver a hipnose holística quântica, que eu chamei, né, dei esse nome na época para essa técnica, e eu atuava, né, onde a gente fazia uma fase preparatória, né, daí uma fase investigatória, onde a gente... Porque era assim, a preparatória era para quê? Para a pessoa realmente preparar a energia para a gente aprofundar. Né? Aí depois ia para uma fase investigatória, onde a gente fazia uma regressão até a fase intrauterina da pessoa, né, para a pessoa ir trazendo. Fantástico. E aí depois disso a gente entrava numa fase de reprogramação, né?
ali para fechar as lacunas, na verdade, ali, né? Trabalhar aqueles problemas, né? Só que quando a gente tira, a gente tem que colocar outra informação ali. Porque a hipnose acaba acessando traumas bem pesados, né? Sim, Às sim. vezes a pessoa vai lá para fazer uma hipnose ali, vamos pôr ali por cima, e acaba acessando uma coisa bem mais profunda. Sim, com E certeza. aí você vinha com a PNL para... Sim, a PNL, né, ela sempre vem junto com a hipnose, né? Porque a hipnose, assim, ela é poderosíssima. Com a PNL junto, elas ficam invencíveis, vamos dizer assim, né? Nessas questões. Só que qual que era a questão para mim? Quando a gente fazia regressão, a gente que eu falo, né? Porque eu sentia outros comigo, né? Então falar a gente, né? Mas assim, quando aplicava a hipnose holística quântica, a gente ia para regressão e tal, eu via as pessoas ressentindo, vivendo aquilo de novo e tal. E aí, daí a gente fazia a limpeza, né? Era assim, a primeira fase preparatória, depois uma fase investigatória, depois uma fase de limpeza e uma fase de reprogramação. Então eram 12 sessões, né? Onde a gente fazia 3 sessões para cada coisa. Então assim, a pessoa tinha 70 anos, a gente ia separar em 3 sessões para regredir até tal idade, depois na segunda sessão regredir até tal idade, depois regredir até tal idade, né? E nisso ia trazendo. Só que nesse ressentir, eu comecei a perceber com outras ferramentas, com outros conhecimentos que eu tinha, que não precisava fazer a pessoa ressentir de novo tudo aquilo. dolorido, né? Então, porque o que acontece? Qual que é o perigo disso? Quando a pessoa ela não tem muita consciência. De repente ela começa a mexer nisso, ela para o tratamento. Sim. Aí ela se ferra. Uhum. Por quê? Porque abriu um campo, não terapeutizou aquele campo, então eu comecei a criar formas mais prudentes de poder levar a terapia e não permitir que a pessoa saísse, né, de uma sessão, porque o que acontece? Ela mexia em tudo aquilo porque tinha clientes que realmente paravam. A hora que começava a mexer nas feridas, parava, não queria mais olhar. Só que aí é um grande perigo, porque já foi aberto a caixa de Pandora ali, começou a sair as nhaca de dentro, né? Então, e a pessoa para, e como que a gente vai lá obrigar a pessoa para voltar e terminar, concluir o que a gente começou? E pro terapeuta, gente, isso é desesperador. Então a gente fica desesperado quando o paciente acessa uma coisa e depois simplesmente para com a terapia, a gente fica, meu Deus do céu, e agora? Porque não dá continuidade, então, quer dizer, a gente acaba não tendo resultado também, né? E aí, o que aconteceu? Daí eu me formei em astrologia. E o que acontece? Sempre tive o ceticismo, como eu falei. Só que o que aconteceu? Eu fui me formando em astrologia e aquilo era muito preciso. Quando você sabe realmente fazer uma leitura astrológica, a precisão é muito grande. Então eu comecei a perceber que quando você fazia anamnese, o cliente estava o tempo todo tentando te enganar. Porque eu tenho formação em linguagem não silenciosa. E o que acontece? Durante o processo da anamnese, você vê a pessoa mentindo. Você vê a pessoa querendo jogar ali, né, embaixo do tapete e querer mostrar outras coisas para você através da anamnese. E o que acontece? Se ela não olha para aquilo que precisa ser olhado, não adianta nada ela fazer terapia. Ela tem que assumir a sua verdade, né? Ela tem que mergulhar na sua verdade. Sim. Né, se deparar com seus demônios, com seus monstros internos, com as suas dores, e a partir daí a gente conseguir fazer um ótimo trabalho. Só que se ela foge disso, e a pessoa já começava a fugir na anamnese. Sim. Só que nem eu falei, é muito complicado você ter que ficar parando a anamnese para você ficar fazendo a pessoa voltar de novo para a verdade. Por quê? Porque daí acaba sendo uma outra sessão, o negócio acaba prolongando e só na anamnese você fica preso. Né? É uma coisa que eu não entendo, a pessoa tá pagando, a pessoa tá ali naquele momento dela e ela mente. Sim. Ela quer mentir para o terapeuta. E quer que o terapeuta trabalhe naquilo que ela quer. Que o terapeuta trabalhe, como já aconteceu comigo. Eu falei, então tá, a pessoa falou, eu falei, então tá. Então agora vamos falar a verdade? Né? A gente que estuda, né, a linguagem corporal, a gente sabe, né, quando a pessoa tá ali falando uma mentira. Às vezes a pessoa tá mentir para si mesma, sempre é a pior mentira, gente. Então, às vezes, você tá pagando, você tá ali, é o seu momento de falar, de ser sincero consigo mesmo, né? Então, o Andrew teve que ir até para um outro mais aprofundamento, porque tinha isso, né, Andrew? Sim.
E aí o que acontece? Eu comecei a perceber as precisões que existiam no mapa astral. Então hoje, daí eu acabei desenvolvendo o quê? Como ali traz toda a nossa história, doenças que a pessoa pode desenvolver, tudo tá ali no mapa astral. Não tem uma coisa que foge do mapa astral. E não só no mapa astral tradicional, quando você vai para estrelas fixas, que é um aprofundamento ainda maior na astrologia, você vê a precisão cada vez maior sobre a história da pessoa, né? Porque quando você pega um mapa astral e você começa a conversar com a pessoa e puxar a pergunta, o que está acontecendo aqui? Olha, aqui eu estou vendo na questão financeira muitos bloqueios. Quais são esses bloqueios? Você acha que o bloqueio é na administração? Você acha que é realmente numa torneira que precisa ser fechada porque você está gastando demais e não está percebendo? Né? O dinheiro entra, mas você nem vê para onde vai o dinheiro. Quer dizer, a gente começa a entrar e aprofundar, né, no que a gente está vendo no mapa astral. Ou seja, a anamnese acaba sendo o próprio mapa astral. Então eu acabei tirando a anamnese do tratamento. A minha anamnese é o mapa astral. Por quê? Porque, né, a pessoa não precisa nem falar nada. Né, assim, é lógico que ela precisa falar no sentido assim, no momento da leitura do mapa astral dela. Porque ali a gente vai dialogar, ali eu vou questionar quais são as questões, se entra em questão seja sexual, seja numa questão financeira, seja uma questão familiar, com pai, com mãe, com irmão, seja com o que for. A gente aborda isso e nessa abordagem a gente vai entendendo como que vai seguir a linha de tratamento. Só que assim, a linha de tratamento, como é uma conversa inconsciente, a gente trabalha, daí entra um pouco da linha junguiana. Aí a gente já vai para arquétipos. Então a gente entra em arquétipos astrológicos, o que cada planeta significa, o que cada signo significa, o que cada casa astrológica significa. Então aí a gente trabalha de uma forma mais profunda, inconsciente. A pessoa pode falar, mas não dá para entender esses comandos. É que o comando não é pro consciente, o comando é pro inconsciente. Então toda a linguagem que está no mapa astral é o que é conversado com o inconsciente durante o processo da hipnose terapêutica astrológica. Por quê? Vamos lá. Feito a leitura, entendemos todos os 12 setores da pessoa, vamos começar o tratamento. Vamos pro setor 1, vamos ver o que está acontecendo. Tem bloqueio no setor 1? Qual que é assim? Tipo aquelas pessoas que toda vez ela toma uma atitude, toda atitude que ela toma só dá caca. Existe um bloqueador, existe, né, algo ali ligado à atitude. Ou a pessoa, na empresa, ela está praticamente obrigada a ser a liderança da empresa. Porque já está muito mais tempo, ela conhece muito mais coisa, mas ela não tem postura, ela não tem essa força. Casa 1, setor 1. Então a gente precisa ver o que na liderança dela está bloqueado, para trabalhar isso no inconsciente dela, né? E toda a linguagem vai ser astrológica. Por quê? Porque por mais que a pessoa não entenda de astrologia, o nosso inconsciente ele é caótico. Sim. Ele é caótico, ou seja, todas as informações universais existem no nosso inconsciente. Porque existem 3 registros akáshicos. Além de tudo que a gente conhece do inconsciente, existe uma memória profunda, chamada registro akáshico, dividido em 3 partes. Registro akáshico pessoal, onde está toda a sua vivência, desde o seu nascimento, né, até o momento atual. E, para quem acredita em vidas passadas, ali também estão essas informações. Ou, quem não acredita em vidas passadas, tudo aquilo que está na ancestralidade, a gente vê pelo registro akáshico pessoal. Sim. Tudo o que acontece no planeta Terra, existe o registro akáshico planetário. Né? O registro akáshico planetário, todas as informações que existem no planeta Terra, tudo o que aconteceu, desde dinossauros, Isaac Newton, Einstein, Egito Antigo, né, Grécia Antiga, tudo está ali. Porque tudo isso passou pelo planeta Terra. A linguagem está no planeta Terra. Certo. E o nosso corpo tem uma biofísica terrestre. Sim. Tudo que acontece no planeta Terra, pelo nosso chakra básico, nós temos essa ligação, onde todas as informações do planeta Terra são acessadas pelo registro akáshico planetário. E existe o registro akáshico cósmico, praticamente, onde, fora o planeta Terra, nós temos milhares de galáxias, milhares de planetas, bilhões, trilhões, sei lá, né? Nem a astrofísica sabe exatamente, porque está se descobrindo todo dia algo novo.
Então, tudo que está fora do planeta Terra também é acessível, porque existe um registro acástico cósmico, universal. Mas isso é uma questão muito profunda Sim. do inconsciente. Que muita gente, que já tá falando balela, ainda fala que estuda. Então, Tudo tá em cima, tem embaixo, tudo tem embaixo, tem em cima. exatamente. Assim como é dentro, é fora, né? Então, quer dizer, a gente trabalha todas essas informações. Então, assim, todo comando que é criado dentro da leitura do mapa astral é uma conversa inconsciente, então o seu inconsciente vai compreender o que eu estou falando. Tanto é, senão eu não teria os resultados que eu tenho. Né? Tem pessoas que eu tenho como clientes desde 2016. Caramba. Tem cliente que não me larga. Tanto é que eu fui obrigado a evoluir graças a esses clientes. Sim. Por quê? Eu não iria evoluir terapeuticamente se não fosse esses clientes. Sim. Tem uma que é dona de uma fábrica, um que é dono de bares, né? Dono de importadoras, né? Teve até o dono de universidades, enfim. E aí você ajuda essas pessoas até nas decisões. Exatamente. Pela astrologia. Daí. Pela astrologia, você ajuda essas pessoas a tomarem decisões. Sim, montar um novo negócio. Que bacana. Melhorar o que tá ali, porque o que acontece? Todo negócio que Sim. tem a sua data de nascimento, né, o horário que foi inaugurado e tudo mais, existe um mapa astral daquela empresa. Gente, para você que não acredita em astrologia, eu vou falar um negócio para vocês. Astrologia séria, regida por um bom profissional, a astrologia é fascinante. Fascinante. Eu sou formada em astrologia também. Mas, meu Deus do céu, como dá trabalho. Fazer um mapa. O conhecimento muito trabalho fazer um mapa, gente. Então, é uma coisa muito séria. E é um trabalho, assim, que com certeza dá um resultado, assim, que você não tem nem como você questionar. Ah, será? Não, gente, é certeiro. Eu sei o que eu tô falando, porque é realmente certeiro. É um trabalho extremamente sério. A astrologia é um trabalho muito sério. Sim, daí chamam pseudociência, tudo mais, né? Uma coisa não é comprovada. Bate contra a astronomia e tal. São linguagens, né? Tem a linguagem da astrosofia, da astrologia e da astronomia. Né? E a astrofísica, né? Hoje também. O que acontece? Tanto é que, assim, mesmo que, por exemplo, o Plutão deixou de ser planeta na astronomia. Sim. Porém, para nós, na astrologia, ele ainda tem o seu significado, o seu simbolismo, e ele ainda se mantém como um planeta geracional, né? O Sol e a Lua, nós sabemos que são astros, mas para a astrologia eles são planetas, porque nós trabalhamos 7 planetas sagrados, que seria Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, né? E os planetas geracionais, né? Que seriam Urano, Netuno e Plutão. Então, por quê? Porque são arquetípicos, né? A gente trabalha essa... e o que é arquétipo? Arquétipo seria, como que eu posso deixar bem claro? São padrões universais. Então, existe o arquétipo do que é uma mãe. Uma mãe tem todo o simbolismo. Carinho, colo, repreensão, enfim. Tudo que é mãe... existe seu significado. Tudo que é pai tem seu significado. O cavalo tem todo o seu significado. Enfim, tudo é regido por arquétipos. E o nosso caráter se molda através de arquétipos. Né? E o problema também de arquétipos deturpados, né? Que as pessoas acabam tendo uma visão completamente deteriorada do pai, da mãe. Né? Enfim, acaba mexendo com condições inconscientes ali que a gente precisa retomar. E a gente pode trazer isso também para o tarô, né?Sim, com certeza. O tarô, ele é totalmente arquetípico. Totalmente. Né? Então, assim, cada carta, ele é um arquétipo. Sim. Né? E são em cima desses arquétipos que a gente trabalha. E, como eu falei, os comandos, eles são uma linguagem astrológica. É explicado para o cliente no momento que a gente tá... Porque o que acontece é assim, é dado uma visão panorâmica dos 12 setores, aí depois, nas sessões, vai aprofundando. Vamos falar do setor 1, vamos entender realmente o seu setor 1 ainda mais a fundo, porque a partir daqui a gente vai reajustar, né? E aí, ali a gente conversou, identificou se é um planeta retrógrado, se é quadratura, se é oposição, se é ponto kármico, entendeu? Então, tudo é identificado e, baseado nisso que é identificado, são criados os comandos.
Então pode parecer muito estranho para a pessoa. Só que ela vai aprendendo astrologia durante a hipnose astrológica. Por quê? Porque ela vai entender, tal planeta está retrógrado. Então é mais ou menos assim o comando. Eu sou o corpo que decreta a neutralização da retrogradação de Saturno no meu setor 1 em Câncer. A pessoa conscientemente ela não está entendendo bolhufas do que está sendo falado. Mas o inconsciente está entendendo o reajuste que eu estou provocando. A nossa psique, ela é exatamente como se fosse um notebook. Como se fosse um celular. É idêntico, né? Você vê lá quando você está fazendo um upload, né? Você está ali, ou fazendo um download. Você está fazendo, daí vai aparecendo, né? Aquela imagenzinha, tá transferindo, terminou, acontece o quê? Transferência realizada com sucesso. Sim. Nos comandos nós fazemos a mesma coisa. Trabalhando o cérebro como uma máquina. Porque de fato ele é. Entendeu? A interface cerebral é como se fosse a projeção. Porque assim, pode perceber. Olha quando a gente tá com muita coisa na cabeça. É igualzinho um HD cheio. Sim. O HD começa a travar, começa a ficar lento. Como que a gente fica? A gente fica numa lentidão, a gente fica num esquecimento, a gente não consegue assimilar, porque é muita informação sendo processada ao mesmo tempo. Vai dando tilt no sistema, vai ficando nervoso, vai ficando estressado. Exatamente. Então a gente atua como se fosse realmente uma máquina, né? Sim. E lógico, daí a parte emocional ela é discutida ali, trazendo a consciência, porque toda sessão ela tem que promover autoconhecimento. O que o setor 1 te mostra? O que o setor 1 te exige de mudança? Tudo isso é abordado. Mas na hora da terapia, vamos trabalhar nosso HDzinho ali, vamos trabalhar o nosso computador aqui, né, cerebral, com comandos específicos. E ele vai entender, assim como, né, o notebook entende. E nessas sessões suas, você acessa esses traumas, trabalha esses traumas, mas a pessoa consegue entender a responsabilidade dela? Sim, porque na verdade na abordagem isso é muito claramente escancarado para ela, né? Porque não é só o terapeuta. Não adianta ela ir só fazer a terapia. Isso não adianta para ninguém. O que acontece? A gente conversa e fala, olha, só que certas mudanças, certos hábitos, eles precisam ser mudados. Então vamos começar bem devagarinho, né? Por exemplo, vamos abordar a parte financeira. Muitos empresários, parece que é um ou outro, né? Que são muitos empresários que não tem uma reserva de emergência. Uhum. E o que acontece? Todo empresário que não tem reserva de emergência vai dar problema. Por quê? Sim. Covid. Olha o maior exemplo que nós tivemos, a Covid. Sim. Precisa-se ter uma reserva de emergência, senão vai tudo pro saco. Perdão o termo. Mas assim, quantas e quantas empresas fecharam durante a Covid? Por quê? Porque não eram empresas preparadas. Não adianta só abrir empresa, tem que ter planejamento. Então tudo isso é abordado e a pessoa vai entendendo. Então assim, se a pessoa quer ganhar tanto por mês, vamos lá, 8 mil reais por mês. O que eu preciso conversar? Tá, 8 mil reais por mês, mas como que você vai alcançar isso? Então vamos lá, quanto você tem que ganhar por hora? Quantos você tem que ganhar por dia, por semana, por quinzena, para você chegar no mês? E quanto que você vai ganhar semestralmente e anualmente? Por que eu pego 7 questões disso? Que a pessoa ela precisa... Porque o nosso cérebro ele precisa de sustentabilidade. Uhum. Então, quando ele não tem sustentabilidade, ele não tem referências, ele não funciona, ele não consegue atrair, ele não consegue magnetizar. Eu lembro, assim, tem experiências muito, né, bem vividas que eu tive, que, por exemplo, quando eu abri o instituto, eu coloquei uma data, assim, uma média de data. Sim. E coloquei no papel, voltei meu instituto entre fevereiro e maio. Eu entrei em março lá. Eu tava em outro lugar. Só que aconteceu, eu esqueci completamente o que eu tinha colocado no papel. E aí, era março, apareceu a oportunidade e tal, fui lá, fechei, abri meu instituto. E eu tinha colocado, além disso, eu coloquei, vou pagar entre 1.800 a 2.500. Peguei um lugar enorme lá por 2.200. Entendeu? Quer dizer, tava na média por quê? Porque eu trouxe referência pro meu cérebro. Não adianta a gente querer trabalhar e achar, o universo vai me trazer, ou
evangélicos, católicos da vida, que acham que é tudo que cai do céu. Não, é só eu rezar e pronto, né? Que daí vai lá, entreguei pra Deus já. Que esse entregar pra Deus é tirar o rabinho, né, da história, entendeu? E joga daí a culpa pra Deus, porque sempre joga culpa pra Deus, culpa pra diabo, joga culpa, mas ela nunca traz essa responsabilidade pra si. Não acessa. E aí o que acontece? Então é isso que a gente coloca. Quer trabalhar casa 2, setor financeiro? É literal. Tem que mudar hábito, tem que criar uma reserva de emergência, não só empresarialmente, mas pessoalmente. Sim. Né? Então são coisas práticas. Tudo que eu ganhei, separa 10%. Tudo. Aqueles 10% tem que ser sagrado. Eu esqueço que ele existe. Ele vai lá para algum cantinho, para um CDB, para alguma coisa. Dízimo para si próprio. Sim, exatamente. Porque é assim, aí que você vai construindo sua liberdade financeira e tudo mais. Então, tudo é abordado. Não fica só naquela coisa abstrata, aquela coisa babaca que a gente vê no meio holístico. Que, o universo vai me trazer. Que me irrita. Até pessoa que, assim, você conversa com a pessoa tá lá, viajando. E vivendo aquela coisa subjetiva, abstrata, que nunca chega. Eu acho que o que a gente precisa entender, vou dizer eu acredito mesmo, eu estudo bastante também. Eu acessei uma verdade dentro de mim que é o seguinte: por que você pede uma coisa que já é tua? Né? Exatamente. Então, não é pedir, é acessar. É entender que aquilo é teu. Acessar aquilo. Mas eu penso que eu quero acessar, mas a coisa não chega. Porque tudo tem seu tempo certo. Tudo tem o seu trajetinho, o seu tempo de trajeto. Mas não é que não vai acontecer. Não vai acontecer naquele momento. Mas é a gente ter a certeza que a gente não precisa pedir. A gente não é pedinte, né? A gente precisa acessar, ter a certeza que acessar é a melhor coisa. Tem que mudar esse padrão, né? Mudar esse padrão de eu tenho que pedir, eu tenho que implorar para acessar. É muito mais fácil, muito mais prático. Só que o que acontece? Quando você pede, você vai para uma situação geralmente de humilhação. Sim. O que acontece? Baixa na frequência. Quem não conhece ainda, mas acessa aí a escala de Hawkins. Nessa escala de Hawkins, você vai ver ali cada emoção. Então, o que acontece? Tem muitas emoções baixas. Quando você entra num processo de humilhação, você entra em processos de vergonha e tal. Veja a frequência disso. Mas é que é aprendido desde muito cedo. Sim. Você precisa se humilhar. Exatamente. Você precisa se humilhar. Existe um Deus que você precisa se humilhar. E, né, gente, a gente precisa acessar. Deus já está aqui, gente. Então, a gente precisa acessar esse Deus. Não se humilhar a esse Deus. Respeito a tua fé. Kelly, eu creio assim. Vida que segue. Mas nós estudamos muito para falar o que nós estamos falando aqui agora. Né? Nós estudamos física quântica. Bom, não vem tudo agora, mas a gente estuda pra caramba, né? Então a gente acaba, que acessando e entendendo que tá tudo aqui, entendeu? Gente, acessa, corta, desperta, entende? O Deus. Deus é uma unificação. Na verdade, você precisa se unificar aí. Exatamente. Jesus falava e todo quanto é católico evangélico foge disso. Vós sois deuses, né? Tá lá em Salmos e foi repetido por Jesus, né? Exatamente. E o que acontece? Nenhuma bendita de uma igreja aborda essa passagem. E esmiuça o que isso quer dizer. Né? Porque o que é a unificação? Entender que eu também sou co-criador da realidade. Assim como Deus cria, eu crio também a minha realidade. Jesus veio para ensinar isso, né? Exatamente. E se você pega apócrifos, até mesmo os apócrifos, que foi porcamente jogada para fora da Bíblia, muito dali a gente vê física quântica. Por que é tirada? Porque tira o poder do povo. Por que a astrologia, né, ela é rechaçada? Olha lá os 3 reis magos, tá na Bíblia, pô. Né? Olha lá, né, tem até uma passagem, não vou lembrar exatamente, onde é mais ou menos o sentido assim. Porém, meus sinais nos astros e nas estrelas.
Uhum. né? Então tem muita coisa ali que não é abordado. Muita. A Bíblia Entendeu? fala muito, muito, muito sobre tudo isso. Andrew, infelizmente, a gente vai ter que parar com esse papo que tá tão gostoso, tão interessante. E eu, como terapeuta, me fascino, né? É um assunto que me fascina, me traz conhecimento, porque também é um conhecimento que eu não tinha, né? Hipnoterapia é um conhecimento que eu ainda não adquiri, então é um conhecimento também muito curioso, né? E vou estudar, vou dar uma olhadinha nisso aí que Vai lá. me encantou. Neurociência, neuroplasticidade, Sim, sim, sim. tudo isso é com certeza muito agregador. Você, como um hipnoterapeuta, queria que você deixasse um recado aqui pra gente sobre sobre esse jeito, essa maneira sua de trabalhar, sobre esse campo seu de trabalho. O que você diria para o nosso pessoal? Questionem tudo, né? Não abaixem a cabeça para conhecimentos que são enfiados goela abaixo a você, né? Mas questione tudo o possível, porque só as pessoas que baixam sua cabeça e se mantêm naquele dogmatismo, né, nunca vai expandir a consciência, nunca, porque sempre vai estar submetido a pessoas falhas. Não que nós não sejamos falhos, somos de qualquer forma, somos falhos, porém somos questionadores da verdade. Então questione toda a verdade para chegar a seus resultados. Somente o questionamento vai te levar aos resultados. Entendeu, pessoal? Será? 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 Então nós vamos ficar por aqui. Andrew, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Quero dizer que eu quero ter você aqui mais vezes, porque você é um cara que tem muita coisa a acrescentar, muita coisa para ensinar, muito conhecimento, né? Que pode ajudar muita gente. Então você sempre será muito bem-vindo aqui no podcast, tá bom? Quero agradecer você que você veio de longe para estar aqui. Muito obrigada pela tua participação, tá bom? Muito obrigada mesmo. E, gente, deixa eu falar só uma coisinha antes de acabar. Eu conheço o Andrew, eu conheci ele logo que eu voltei do Japão. Eu tinha 14 anos. Então eu conheço ele há um bom tempo, gente. Eu conheci ele com 14 anos. Ele não quer que fale a idade, mas por aí vocês vão fazer um cálculo. Eu vou fazer 47. Esquece. Tá? Ele não quer que fale, mas eu vou contar. Tá bom, gente? Mas ela era minha babá, ela me carregou no colo. Mentira, nós éramos amigos. Tamo ali, ó. Tá bom, gente? Então, um beijo bem gostoso no seu coração. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, tá bom? Se inscreva neste canal. E muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.